Vivian se apresentasse um pouquinho antes da gente conversar no nosso bate-papo. Obrigada. Nossa, acabei de saber coisas sobre você que eu não sabia. Que Muito bom. bacana. Muito lindo o trabalho, né? Muito linda a iniciativa. É, bom, Obrigada. eu sou mãe também, de uma de 12 e uma de 8. A maternidade também virou a minha vida, levou minha vida para outros rumos, digamos assim, né? De formação inicial, eu sou engenheira de alimentos, Uau. tenho mestrado na Universidade de Arkansas em probióticos, e aí veio a maternidade. E pelos desafios, né, eu digo que tudo que eu já busquei hoje, né, que eu trabalho hoje, que eu ofereço, é porque eu já precisei, eu já utilizei comigo. Então, funcionou, eu passo para frente, né? Tive a oportunidade de morar na Inglaterra, foi aí que eu fiz a minha formação como terapeuta floral, diretamente no Bate Center. Uau. Foi por uma orientação espiritual até, eu uso florais já há 23 anos, mas nunca imaginei, né, em ser terapeuta floral. Jamais isso passou pela minha cabeça nos meus 19, 20 anos. E foram com os florais que eu consegui, na verdade, me encontrar e desfrutar da minha maternidade de um lugar mais pacífico, né? A disciplina positiva chegou um pouco tarde, eu digo que nunca é tarde, né? Mas minhas crianças já tinham 7 e 3 anos. Então, as minhas filhas não nasceram num lar de disciplina positiva, que ninguém gritasse, que a gente conversava. Era um lar turbulento, era um lar de muito grito, era um lugar de muito conflito. Também fiz comunicação não violenta. Fui buscando ferramentas, porque eu falei, eu não recebi, eu não sei dar, porque eu não tive. Isso não Uhum, quer dizer que não exista uma outra maneira de se fazer isso. Então, uhum. nesse trabalho interno, né, muita terapia, muita libertação também de padrões que a gente é criado e pensa que só tem essa maneira de fazer, que não é verdade. E eu vou combinando tudo isso, né? Também o ano passado eu fiz um curso de PN Practitioner e trago isso também para os atendimentos. Eu adoro trabalhar com mães e filhos. Eu sou apaixonada pela maternidade. Também fiz um curso de doula em Costa Rica quando morei lá pela dona. Nunca atuei acompanhando partos, mas sempre atuei na parte do pós-parto, né? Que foi onde mais pegou para mim. E foi onde eu falei, gente, o que é isso? Cadê aquela paz, aquele, né? É, Onde tá? Será que é. eu tô errado? O que eu fiz Ninguém errado? contou, né? Ninguém conta como é. Exato. Hoje se tem mais, mais informação sobre isso, né? Sobre Uhum. puerpério, sobre essa dificuldade que a gente enfrenta, mas não é também uma informação que chega de forma democrática, assim, né? Não, você tem que buscar. É, Ela não chega é. sozinha, né? Você tem que ir lá buscar. E eu, por exemplo, na minha, né? Você falou da sua gestação, a gestação da minha filha foi super tranquila. Uhum. Eu achava que ia ser assim para sempre, entendeu? É. Então, assim, quando aquilo começou a chegar, e aí eu conversei com a pediatra dela, falei o que eu estava sentindo, ela me recomendou algumas leituras, eu me encontrei Laura Gutman, Uhum. A Maternidade Enquanto com a Própria Sombra, Oh, que eu a trouxe ao Brasil porque eu fiquei profundamente uau. impactada. Eu fiz um evento aqui no Brasil para Uau. 250 mulheres, mães, foram com seus bebês, alguns maridos, assim, meia dúzia de maridos acompanharam, e porque eu estava muito impactada com tudo aquilo. Eu não sequer imaginar que a maternidade ia ser É. o que estava sendo, né? Gente, mas só para contextualizar, a Vivian mora nos Estados Unidos, na Isso. Pensilvânia. E eu É morei aí sim. pertinho, um aninho só, mas morei em Boston, pertinho da onde você Nossa. está. Mais frio Então, ainda. é verdade. Mas, Que gostoso. Vivian, vamos aqui começar o nosso tema de hoje, que é como Uhum. é que a gente faz para se ajudar nesse momento que o estresse bate, né? Então, Uhum. assim, a criança por si só tem a sua dinâmica, né? Bom, para a criança tudo é festa, né? A gente acabou de limpar a suja e a gente acabou de pôr a roupa limpa e já suja de suco, bem na hora, né, de sair. E aí isso acontece bem no dia que a gente está muito estressada. Uhum.
que a gente faz? Porque assim, eu venho de uma semana bastante difícil nesse sentido. Até por Ok. isso eu trouxe esse tema. Uhum. Porque eu acho que traz muita verdade quando a gente vivencia isso, né? Então eu É. perdi aí a estribeira por 2 vezes essa semana e isso me Uhum. deixa muito mal. Mal. Isso me deixa assim péssima, né? E eu converso, depois eu peço desculpas, eu explico, eu Uhum. falei, olha, antes de você nascer, eu nunca tinha sido mãe antes, então eu estou Uhum. aprendendo junto com você, Uhum. né? Eu explico, mas ainda assim eu fico mal. Eu me arrependo, eu fico me culpando, eu fico ruminando aquilo. Então, eu quero que você diga, na sua experiência, como é que foi esse movimento para se libertar dessas coisas. Então, fórmula mágica. Anotem aí. Tô preparada? Papel e caneta na mão? Ai, Não vai lá. existe. É isso Não que eu existe. sabia que você ia falar isso. É por isso que eu falei, na sua experiência, como é que fluiu esse negócio? Na minha experiência, o que eu consegui trabalhar bastante já com todas as terapias e tudo que eu faço, né, é não ficar abrindo esse potinho onde a gente vomitou, né, para ficar, nossa, olha o que eu fiz, e cheira, nossa, olha o que eu fiz, e cheira. Porque realmente a gente é humana, a gente tem os nossos limites, e o que é muito legal, que acontece aqui em casa, acontece menos já, mas é você se dar conta e falar para o seu filho, eu sou humana, eu não me dei conta que eu estava ultrapassando o meu limite, porque às vezes passa, a gente não está tão consciente o tempo todo, que é impossível, né? Uhum. A cabeça da gente está em mil partes. Então, eu gostaria de te pedir, né, como você fez, pedir desculpa e não prometer que isso não vai mais acontecer. Isso é super importante, gente, porque uma coisa que eu aprendi com as minhas filhas é, não, eu espero que seja uma das últimas vezes, mas eu não posso te prometer isso, porque eu Uhum. estou aprendendo a ser melhor a cada dia. Né? E esse discurso é um discurso que você primeiramente tem que ter com você, entrar em paz com isso. Isso tem que ser uma verdade para você. Quando isso é uma verdade que você realmente está se trabalhando e está dando o seu melhor, ainda que você não esteja no seu melhor dia, é o que você pode dar naquele momento. Claro que a gente não gosta de ser agressiva, de gritar, mas isso não quer dizer que por você não gostar, você nunca mais vai fazer, porque a gente não tem recursos muitas vezes ali, né? Como a gente viveu num padrão, e os padrões eles são formados assim, né, de repetição mesmo, anos. Imagina um campo de futebol com um mato bem grande, você caminhando ali anos, você vai fazer um buraco naquele caminho. É assim que funciona, né, na nossa mente. A gente vai acessar o que a gente tem de mais rápido, que é aquele buraco. Agora, quando você começa a fazer diferente, conscientemente, fala, opa, se você está chegando perto daquele momento que você fala, é a minha gota d'água, não deixe chegar na gota d'água. Dá um passo atrás e fala, filha, eu vou precisar sair nesse momento, que foi o que aconteceu aqui em casa também essa semana 2 vezes. Eu falei, eu não vou dar conta. E se eu não dou conta, eu não vou poder te ajudar, porque eu não vou estar inteira. Né? Um foguinho aqui, outro aqui, não dá certo. E aí eu saí, me retirei, falei, não tô te abandonando, né? Tô te deixando aqui para você, para te proteger. Eu vou ali no meu cantinho da paz, eu vou fazer o que tenho que fazer. Quando melhorar, eu volto e te ajudo, te dou mais colo, o que você precisar, porque agora está chegando no meu limite. Uhum. Né? E isso tem funcionado muito bem. Eu uso muitos florais, né? Eu uso o Rescue, que é um dos florais que ajudam muito nessas Adoro. situações. Eu Sim. fiz um spray, porque na hora da explosão, a criança não vai abrir a boquinha para colocar a gotinha, né? A não ser que você acerte quando a criança está chorando. Mas não é muito respeitoso. Então a gente põe o spray com floral, né? E isso dá Uhum. uma acalmada nos ânimos também. Mas nós somos humanas. É importante a gente lembrar que se você não veio, né, de uma família que tinha um padrão assim, que você ainda vai voltar para aquele buraquinho, mas menos, cada vez menos. Aqui em casa, minha filha mais velha me questiona muito isso. Eu tenho essa cobrança. Ah, mãe, mas quando era eu, você não fazia assim. E eu falo, é verdade, eu sinto muito, mas eu não sabia o que eu sei hoje. Que é tudo verdade. É E eu verdade. acredito também, a Cássia, né, pelo Pathwork, a gente tem a filosofia de que se a alma veio com aquela amassadura, com aquela ferida, ela vai precisar olhar para aquelas experiências que não foram tão boas ou ideais aos nossos olhos e utilizar aquilo como forma de crescimento, como um tijolinho mesmo na jornada dela. Porque aí isso é muito
pessoal, né? Eu vou usar essa minha experiência como para me vitimizar ou eu vou usar isso para crescer? Né? Eu faço terapia também. Fiz muita terapia com florais de Bach, Olha, no também não sabia. passado. Fiz muita. E assim, floral é uma coisa que funciona maravilhosamente bem comigo. E depois eu retomei a terapia em 2017 e de lá para cá eu não parei mais. E se tudo der certo, eu espero não parar nunca, porque é uma coisa que auxilia muito, porque o autoconhecimento ele é fundamental, fundamental nessa trajetória materna, né? Eu fico percebendo assim, a minha criança que não teve entra em conflito com a criança da minha filha, né, o tempo inteiro. Né? Tempo Só inteiro. que a minha filha, ela nasceu de um lugar diferente que eu nasci. Quando eu falo de um lugar, de uma situação, né? Eu venho de uma família que meus pais se separaram quando a minha mãe era muito jovem, com 3 filhos. Meu pai foi ausente por diversos motivos. Não foi um querer, mas diversas situações acabaram culminando nisso. E a minha mãe, com 3 filhos pequenos, foi trabalhar e fazer faculdade para poder dar uma vida melhor, que era esse o objetivo. Então, assim, e a minha filha nasceu num lar de pai e mãe juntos, de uma situação financeira mais estável. Então, eu sempre tenho que reparar nessas diferenças, mas é muito difícil para mim, porque eu tenho um registro de escassez. Eu tenho um registro de escassez. Então, eu fico sempre preocupada que ela não sofra a escassez, mas sempre com medo que ela sofra pelo excesso também. Então, Encontrar o meio termo. aí que entra o desafio, que eu acho a importância do autoconhecimento para todas nós. Então, falando sobre esse autoconhecimento, né? Como é que, se a gente não tem essa possibilidade de fazer uma terapia, de comprar um floral, existe alguma coisa que você acha que uma mãe que esteja assistindo agora ou que vá assistir depois possa começar a fazer para abrir um canal de paz na vida dela ou de menos turbulência? Eu não sei se vai ser muito bem aceito o que eu vou falar aqui, tá? Mas algo que eu acho essencial na vida de toda mãe é a espiritualidade. Na vida de toda pessoa, concordo plenamente. Na vida de toda pessoa. Sentar e falar com Deus. Escrever, pedir suas orações. E nessa meditação, as respostas vão vir. Porque não, existem vários caminhos para se chegar ao mesmo lugar, né? E eu conheço mães que não tinham condições de fazer terapia, mas que o melhor terapeuta, né, lá de cima, fez milagres na vida dela. Uma inteligência emocional que eu fiquei assim, pasma de ver. Me tocou profundamente. E essa mulher nunca pisou num consultório terapêutico. Então, assim, é essa abertura, esse querer, né, e às vezes até antes do querer estar ali e fazer, porque querer todo mundo quer. Eu duvido que exista alguma mãe aqui hoje que fala, eu quero punir meus filhos, eu quero bater, eu quero... Não existe. Uma mãe, né, equilibrada, com saúde mental, né, porque a gente sabe que existem uma variação aí. Nem toda mãe é santa, né? Então vale lembrar disso. Mas que ela pode sim encontrar esse caminho do meio. Né, aí esse querer que eu estava dizendo, ele às vezes precisa ver o que está entre você e o seu desejo, porque às vezes ali tem as crenças. Ah, não, isso é de família, isso é genético, eu não mereço, eu não tenho capacidade, eu não estudei, eu não posso, isso não tem nada a ver com inteligência intelectual. Gente, não tem, é impressionante. Tá? Então você não precisa de nenhum título acadêmico para desenvolver a sua inteligência emocional. E se olhar mesmo, a gente fala na programação neurolinguística que é ir para uma metaposição. Sair de você,
sabe, à noite, quando a gente faz uma revisão, não sei se todo mundo faz, né? Eu gosto de fazer uma revisãozinha do meu dia, não para me punir, para me jogar, né? Eu já fiz muito disso também. Nossa, né? Poderia aqui, poderia ali. Não poderia. Foi o que foi, né? Vamos olhar ali onde estão as peças, para a gente poder identificar da próxima vez como eu posso fazer. Ai, não sei. E aí você vai buscar, Google, vai na internet. Hoje a gente tem tantas, né, tantos perfis aqui que entrega tanta coisa gratuitamente. Busca e vê aquilo que vai ressoar com o teu coração, né? Para você poder buscar algo que vai fazer sentido, porque senão você não vai usar. Uhum. Né? Posso dar aqui 300 ferramentas, se nenhuma delas tiver sentido e coerência com com seus valores, com a sua essência, não vai funcionar. E que for possível de ser feito, né? Porque tem Isso. umas receitas também que você fala, nossa, gente, Tem mesmo. que piora a situação, eu fico pensando, sabe? E vem mais culpa, né? Porque você não conseguiu fazer. E todo mundo fala É. que aquilo funciona e para você não funcionou. E aí, Uhum, né? uhum. E nesse Eu, ta- eu, processo. eu estava assistindo, só fazendo um parênteses aí sobre esse querer. Eu assisti uma aula ontem de uma professora de filosofia que falava sobre a vontade, Ah, que é esse querer mesmo, né? Então, é uma vontade, mas é uma vontade de querer melhorar, de querer ser saudável emocionalmente e poder proporcionar saúde emocional para o seu filho, é uma vontade, porque a gente está ali o caco, é. está morrendo, uma vontade de chorar, de gritar, porque está arrependida, está sofrendo mais do que a criança, porque talvez a criança naquele momento esteja brincando, esqueceu, mas a gente está se matando por dentro de culpa, como os diversos comentários que eu li no post de segunda-feira de mulheres sofrendo, se achando uma péssima mãe. Então, esse querer de sair desse círculo vicioso, é desse querer que você está falando, né? Esse querer, exatamente. Porque esse querer é que vai romper a barreira e vai te ajudar a sair dos padrões, né? E quanto aí nessa revisão noturna que a gente faz, a gente visualiza, veja o dia como foi. Ok, isso aqui eu poderia fazer melhor. Como? Aí você já imagina algumas cenas diferentes, por exemplo. E essa visualização tem um poder muito grande, porque visualizar e sentir no corpo, você vai gerar um novo caminho neural. Então, aquela experiência, apesar de que você imaginou e visualizou, né, que foi criada aqui, o seu cérebro não sabe. Para ele foi real. Então, você está criando um novo caminho do lado daquele, né, aquele padrãozinho ali. Você cria um outro caminho e começa já a ter essa opção da próxima vez. Então, muitas vezes, quando acontece uma discussão entre minhas filhas, por exemplo, eu faço questão que se é algo que elas podem resolver, eu falo, vocês vão resolver. Eu tenho certeza que vocês podem dar conta disso. E aí, eu falo, na hora que vocês estiverem prontas, né, vão se desculpar, e eu quero que vocês façam, né, assim, encenem uma cena mesmo, como poderia ser diferente da próxima vez. Ah, eu poderia ter ficado quieta, então vamos fazer? Vamos fazer um teatrinho para ver como é, porque a criança vai ver que existem opções, que dá para fazer diferente. E o mesmo com a gente. Na cabeça mesmo, imaginando, parece bobo, parece supérfluo, a gente tem um poder enorme dentro da gente, né? Essa dica do teatrinho eu achei fantástica. É, É simples e é possível, né? possível. Às vezes a gente acha que as coisas são um pouco tolas de serem feitas, mas elas têm muito poder, né? Igual no livro O Cérebro da Criança, que eu até mencionei no post de segunda-feira, que nos livram, neste livro, os autores falam exatamente isso. Pode parecer bobo, mas tente fazer o exercício de pular, né? De fazer uma postura de yoga na hora da crise, né? Ou você pula, porque você sai do padrão, Isso, sair do padrão é legal, isso. você sai daquele padrão e, nossa, dá uma oxigenada, né, no cérebro, e aí você respira fundo, e aí aconteceu hoje, por exemplo, aqui em casa, a minha filha está indo, né, para a escola presencialmente, um terço da classe tá indo, e na hora de sair, assim, precisava almoçar ainda, ela pegou um bloco de isopor e, virou bolinhas pela casa inteira.
na hora de sair. Então, em cima da mesa, no chão. E eu já vinha de uma semana muito estressante, muito cansada, muito exaurida dessa rotina que não acaba, Não né? acaba. Essa rotina que não acaba. E é sempre a mesma coisa todos os dias. Então tem uma hora que você fala, nossa, mas de novo. E aí eu falei, você vai limpar essa bagunça agora, senão eu vou pegar alguns brinquedos e vou doar. E assim, fiz tudo errado, porque doar brinquedo não é errado, não deveria ser uma espécie de castigo, já começa daí, né? Né? Enfim, poderia ter oferecido alguma ajuda, tem tanta coisa aí que a gente fala, poderia ter feito diferente, poderia ter feito, né? E na hora eu falei, saí da sala, deixei meu marido lá com ela e a vassoura, né? Porque senão o negócio ia ficar pior. Mas eu estou falando de uma situação ainda que sinto que seja privilegiada, né? Tem marido dentro de casa, né? Tem uma outra pessoa que você pode dividir. E aquela mãe que não tem com quem dividir. Sair de cena é Pensando sempre uma nessa boa, mãe. né? Sair de cena e depois voltar. Eu já fiz isso também. Já falei que ia passar um saco preto, ia colocar tudo na garagem. Já. A gente tem uma imaginação para isso, né? E aí depois o que aconteceu? Eu aprendi a falar, olha, não é verdade. Sabe, não vou fazer isso com você nunca. Foi uma coisa muito chata que eu te falei, fiquei nervosa. Não tem desculpa. Uma coisa que eu aprendi, né, que eu parei de fazer há algum tempo foi falar que você me deixou nervosa, É isso que eu né? queria que você falasse também. Isso é Tá. super importante. Porque jogar essa culpa na criança, né? É. Isso massacra com a autoestima delas, né? E a gente sai da nossa autorresponsabilidade com as nossas emoções. Porque como adultas, a gente já deveria ter trabalhado um pouquinho mais, né? Nessa parte. Então, infelizmente, foi algo que, assim, eu não gostei de ouvir nunca, que suas emoções pertencem apenas a você. Ninguém pode te deixar com raiva, a não ser que você permita. Ah, que fácil falar isso. Mas aí tem um segredinho, que na verdade faz parte do processo de autoconhecimento, que é você identificar os seus botões emocionais. O que está ali atrás daquela raiva? Porque o choro e o grito da criança, inconscientemente, leva muitas mães à própria infância, onde ela foi calada, onde ela apanhou, além de chorar de dor, ela apanhou, porque não podia chorar, certo? Para ficar, olha a incoerência do ser humano, né? Bater numa criança que já está em dor chorando para resolver algo, não sei, gente, é muita loucura, né, na vida. Mas, e essa ferida, esse botão vai te dizer muita coisa que está aí escondida. E tem um lugar que a gente vai que soa feio e a gente acaba julgando os sentimentos também, né, as emoções, não deveríamos julgar, porque toda emoção é válida, desde que expressada de uma forma saudável, que eu passei por coisa pior e sobrevivi, tipo, isso aqui não é nada. Mas, gente, isso aí é sumamente inconsciente. E a gente faz. Quem fala que não faz, não se deu conta ainda. Porque isso se chama vingança. E tá tudo bem, o que a gente precisa fazer? Olhar para isso e buscar ajuda. Falar, olha, eu preciso de ajuda, né? Eu não dou conta sozinha disso. É uma ferida que está aqui, eu estou culpando meus pais ainda, eu estou, né, esperando que o mundo olhe para mim e me dê algo que eu não conquistei, o amor que eu não tive da forma como eu queria. Né? Porque tem muita mãe que trabalha, trabalha, trabalha e dá tudo para os filhos, e o filho tem a linguagem do amor, do carinho. Então tá aqui. E aí a mãe, filho ingrato, que eu fiz de tudo, né? E os dois nunca se acertaram na mesma linguagem. Então é complexo e não é. A gente vai esmiuçando, né? Encontrando esses botõezinhos aí, porque tem gente que tem um botão da raiva aqui na frente, né? Eu imagino realmente botões assim, bem grandes, tá, gente? E aí uns estão mais para frente, outros mais para trás. Então, se algo que a criança faz te dá raiva, porque o teu botão da raiva tá aqui, você precisa equilibrar ele. Deixar ele mais, né, ajustadinho aqui no teu campo. E isso também dá para fazer com visualizações, né? Os florais, tem vários recursos, microterapia, constelação, meditação.
religião, né? Espiritualidade. Tem Sabe vários que caminhos. uma vez eu fiz uma live com uma moça que o tema foi abuso sexual em crianças, né? E Ok. ela foi abusada na infância pelo tio e, e ela, assim, ela resolveu essa questão com a fé. Olha. Então, é isso que você falou, né? Os caminhos aparecem quando o querer está muito grande, né? A gente encontra o caminho. Não é fácil também, não é porque assim, ah, eu descobri que eu preciso de ajuda e eu descobri qual é o meu caminho e aí de uma hora para outra vai resolver. De forma alguma. De forma alguma é simples assim, porque não existe essa mágica. É um trabalho árduo. Então, tem gente que fala, que acredita, por exemplo, que eu não perco a paciência com a minha filha, porque eu trabalho com isso, né? Eu estudo isso, então, não, que maravilha deve ser a relação dela com a filha dela, né? Que perfeita. Não, justamente porque eu tenho muitas dificuldades é que eu vou atrás de tudo isso. E eu vou falando sobre isso, porque daí quanto mais eu falo sobre isso, mais eu me ajudo também, Isso. né? Quanto mais eu ajudo uma mãe, eu estou me ajudando, eu estou falando, eu estou ouvindo, estou processando para mim mesma, porque é muito Reforçando, é. difícil. São 6 anos, quase sete em agosto, que eu não paro. E aí, em alguns momentos, também bate o cansaço em mim, né? E eu questiono, será que eu falo tanto sobre isso, leio tanto sobre isso, estudo? Será que eu sou uma mentira? Olha, eu já me Porque, questionei isso também. Que interessante, né? A gente se cobrar exatamente. demais, né, Cássia? Porque essa semana eu fiz um story sobre isso. Acho que foi na terça-feira. Eu tive um acesso de raiva com uma notícia que eu recebi. Mas assim, eu me permiti sentir essa raiva e expressar. Então saiu como choro. Mas foi tão gostoso, assim, de não se julgar, de deixar aquilo sair. E eu fiz questão de falar no meu stories, porque tem essa imagem que as pessoas constroem da gente. Talvez a gente passe, porque ninguém aparece aqui chorando, dando chilique, né? A Claro, gente, claro. ninguém, né? Nem os mais. E eu falei, gente, também acontece aqui em casa. A gente tem conflitos, sim, né? Várias fotos, às vezes, que eu posto, falar, ai, que lindo, né? Também todo mundo lindo. Vocês sabem, um segundo antes dessa foto, tá? Pega pra capar aqui em casa, né? Porque não sai na foto. Na foto não sai com a emoção que ela, né, veio lá de trás. Mas a gente vive isso, não todos os dias, porque eu já tive períodos da minha vida que eram assim, foram muito intensos, quando a minha primeira filha era mais pequena, né, era menor em português. É, E foi muito intenso, mas foi toda essa intensidade que me impulsionou, como você disse, a buscar outras opções, outros caminhos, porque, ó, antroposofia, né, microfisioterapia, constelação, meditação, yoga, já fiz pode tudo vir, também. pode vir. E vai ter uma coisa ou outra que vai se afinar com você. Né? Eu tenho algumas amigas que vivem mandando coisa para mim. Eu falo, não, eu já estou bem, porque agora eu me sinto já infotoxicada de tanta coisa. Eu acho que eu já sei onde eu quero, por onde eu quero navegar, pelo menos por um tempo. É o que está me servindo por hora, porque a gente também muda, a gente também tem outras necessidades mais adiante, né? A gente vai se transformando, mudando, se moldando, e isso pode mudar, mas por hora eu estou bem. Então, assim, deixa eu quietinha aqui um pouco, né, para focar nesse caminho por hora. Pode ser que mais para frente o pessoal fica mandando coisa de teta healing. Ah, você deveria trabalhar com teta healing, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu tô bem. Eu acho que eu tô bastante bem agora. Eu estava aqui falando com a Mariana, ela veio me perguntar onde é que estava um negócio. Daqui a pouco ela É, vai voltar e eu vou responder, porque aqui em casa é assim também, né? Eu sou o Google, né? Mãe, onde é que está isso? Mãe, onde é que está aquilo? Então, você estava falando de todas essas ferramentas, né? Você sabe que aconteceu uma coisa interessante? Eu até. Bom, a Mariana nasceu, eu comecei todo esse trabalho, né, da Somos Mães, muito focado em trabalho de parto e amamentação, que foram duas questões muito importantes. E eu demorei para fazer uma transição
para começar a falar sobre temas de pais com filhos na primeira infância. Porque eu ainda estava muito naquele movimento. E eu não conseguia enxergar como é que eu podia fazer essa ponte. Porque ela amadureceu, as minhas questões são diferentes hoje, e as mães que começaram também comigo lá atrás, também os filhos cresceram. Então, falar, entrar num IG que só tem trabalho de parto e amamentação, já não conversa mais com essas mães. Né? E eu queria entender como é que eu podia manter essas pessoas ainda engajadas aqui nesse tema que é a maternidade. E essas coisas são tão fortes, né? Eu estou citando um exemplo muito bobo, tá? Mas você vai entender onde eu quero chegar. Está na última gaveta, filha, da sua escrivaninha. É tão forte isso que a minha conta no Instagram da Somos Mães foi hackeada. Eu perdi 2 anos e meio de conteúdo antes que eu pudesse recuperar. Isso eu estou falando de 20 minutos. Em 20 minutos eles destruíram Nossa. 2 anos e meio de conteúdo diário. Né? E aí foi quando eu percebi que eu não podia mais pegar aquele conteúdo e pôr de volta. Que eu tinha que criar esse novo conteúdo. Então, foi dado um jeito, né, para resolver essa minha questão. Como é que eu faço essa transição? Então, tem um post aí em dezembro, quando aconteceu, que eu aviso que a conta foi hackeada, e de lá para cá eu comecei um conteúdo novo e diferente. Então, olha só, às vezes acontece alguma coisa que a gente não acha que seja boa, que a gente lamenta, mas essa coisa é o trampolim para a gente resolver uma questão na nossa vida. Então, se chegou um momento crucial no relacionamento entre a mãe e o filho, e aquele dia foi o pior dia, e aquela dor do arrependimento foi a pior, ela pode ser um chamado forte para a gente começar uma história diferente. Que lindo, é isso mesmo. Aí depende de quem, né? A casa da gente. Ou a gente vai para a vítima, ou a gente usa aquilo como um trampolim, né? Vai de aonde cada um olha a sua história. Por isso que é muito importante, às vezes, a gente trabalhar os padrões mesmo, né? Familiares, porque às vezes a gente está tão naquele desânimo que você olha, mas minha família inteira foi assim, sabe? Tinha, meu avô, meu bisavó também viveu assim, assim, assim. A gente vai se anulando, né? Isso é um padrão que a gente sabe que o universo é abundante. Só não chega até nós a abundância porque a gente tem esses empecilhos, né? Essas cascas que não deixam que isso chegue, esses padrões de pensamento. Não, é muito inconsciente, né? Não posso ser uma boa mãe, eu não tive família, então eu não posso oferecer para meu filho porque eu nunca tive. Nossos pais não ofereceram melhor para a gente porque eles não sabiam que existiam outras ferramentas, porque a disciplina positiva nasceu há muitos anos, na década de 70, né? Então, já é da minha geração, já era para ter sido criada. Oh. Então, não é que não existia, é que eles não conheciam. E ninguém sabia, porque, né, não sei, a minha família estava na época da sobrevivência. Sim. Né, minha mãe estudando, trabalhando fora, fazendo faculdade, mantendo a casa, era assim, minha mãe conta que fazia marmita de madrugada, lavava roupa de madrugada. Então, foi muito sacrifício para a gente poder sair da sobrevivência e poder olhar para outras questões. Então é um privilégio, na verdade, que a gente tem. Quem está na sobrevivência realmente é difícil olhar para outras coisas. Está ali, né? Tem que ter dinheiro no final do mês, tem que ter. Tá em outro. Não que isso justifique a agressão e violência, tá? Porque eu conheço famílias super amorosas, independente de status social, como eu já disse aqui, e do grau de escolaridade. Né? Isso vem do coração. Né? Mas que essa busca de recursos, ela começa quando a gente dá esse sim. Eu preciso reconhecer que não está bom. Reconhecer que eu já não quero mais isso. Mas e aí? O que eu faço? Só não querer repetir não é suficiente. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, porque é muito confortável estar ali só falando, é genético, é assim mesmo, toda mãe passa por isso, é normal. É verdade? Pode até ser. Mas tá bom para você ser normal? Você quer algo melhor? Exato.
a gente se compara muito com o outro, né? Para bem e para o mal. Uhum. Então, se tá mal para todo mundo, eu sou só mais uma e eu tenho que me conformar, né? Isso. E se tá bem para todo mundo e não tá para mim, nossa, coitada de mim. Então, a gente tem esse padrão mesmo, né? O fato é que, né, quando você estava falando de quem está lutando pela sobrevivência, né, é muito difícil mesmo. Eu fico pensando, se a minha mãe tivesse as questões que eu tenho hoje como mãe, ela não teria sustentado a casa, porque talvez ela não tivesse o impulso de sair às 4:30 da manhã e voltar tarde, entende? Porque ela ia ficar pensando na carência dos filhos e ela teria ficado em Uhum. casa e não teria sustentado Olha. a família. Então eu fico pensando nisso. A gente precisa, quando a gente está nesta zona da sobrevivência, também respirar e também entender que apesar da gente ter que fazer esse movimento, né, de trazer o sustento da casa, a gente pode ser melhor para nós mesmos e também dentro de casa, né, com os nossos filhos. Parte da gente, né? Se eu não estou bem, eu não tenho nada diferente para dar. Não tenho nada É bem diferente para dar. verdade. A mãe estando bem, eu falo sempre, falava isso, achavam que era mentira, sabe? Que era brincadeira, que eu estava querendo puxar pro meu lado, mas eu falo, gente, se a mãe não tá bem, ninguém na casa fica bem. Ninguém na casa fica bem. Nem o marido fica bem. Nem o marido fica bem. Não Porque sustenta, né? não sustenta. Não sustenta. Então, eu espero de coração que as mulheres possam respirar fundo, né? Um dos nossos projetos, né, que é o do Laço Abraço, ele quer trazer essa discussão à tona para que também a sociedade entenda quem tem filho e quem não tem. Quem não tem filho também tem uma responsabilidade social para com as crianças, porque se a gente quer viver num mundo melhor, as pessoas precisam ser melhores, né? Não é só quem é pai e mãe que tem essa responsabilidade de transformar o mundo. Então, olha, a gente já está faltando aí uns 15 minutinhos. Eu queria que você ficasse aí com espação para você falar o que você quiser, deixar uma mensagem, fazer um convite, o que você achar que acha que é importante nesse momento. Obrigada, Cássia. Eu queria agradecer mais uma vez esse espaço aqui. Eu gosto muito de escutar das mães as dores, né, o que elas estão passando. Eu vejo que falta muito apoio, né? A gente espera demais, eu acho, esse apoio que vai vir de algum lugar que a gente não sabe da onde, porque a gente não sabe nem pedir. A gente espera que ele apareça magicamente, porque uma mãe que ela tem mais apoio, ela surta menos, né? Sim, Então não espere esse apoio, busque, coordene. Eu falo muito para as mães, crie um grupo de WhatsApp de amigas suas que você sabe que você pode contar. Infelizmente, às vezes não dá para contar com um companheiro. Conte com alguém para desabafar, para conversar. Um caderno, às vezes, escrever ajuda muito à noite, né? Muitas mães vão para a cama reclamando de insônia. Tem um caderninho do lado para escrever sobre como foi seu dia, o que você tem que fazer no dia seguinte, para tirar um pouco de dentro, porque a gente só vai estufando, né? A gente vai ficando tão cheia que aí o nosso filho faz isso aqui e a gente explode, porque não foi, na verdade, ele. Foram questões que você veio trazendo lá de trás, foi a sua semana que já não foi boa. Então, fazer pausas com regularidade para respirar. De verdade. Coloca um alarme. Todo mundo tem celular hoje, né? Põe um alarme no teu celular às 9, às 12, às 15, para você respirar e falar para onde está indo o meu dia. Será que o dia está me levando ou eu estou levando o meu dia? Não na questão de ser controladora, mas de ver realmente onde você está presente, onde você poderia fazer um pouco diferente para você se sentir melhor. Para não chegar no final do dia e falar, nossa, de novo o dia passou, não brinquei com meu filho, não fiz aquele projeto, não... Essas cobranças, elas ficam muito pesadas dentro da gente e elas vão se acumulando. Então a gente precisa deixar isso ir. Toma um bom banho à noite, né? Convida seu filho para tomar um banho com você. Tem alguns momentos prazerosos para você, o autocuidado, né? Que não seja uma obrigação, que seja realmente algo leve, né, gostoso, algo que te dá prazer. Vê o que a tua criança precisa. A minha criança muitas vezes precisa de um chiclete, a casa. Eu ando com um chicletinho na bolsa e falo, nossa, é uma coisa que me ajuda a me sentir bem.
Chiclete de tutti-frutti, tá? Não é qualquer um, não. Que me lembra da minha infância, me prometeram uma caixa na infância, sabe? Então, tá bom, na infância não te deram, agora eu posso me dar, entendeu? Mas são pequenos mimos que a gente faz às vezes, que já, ai, daquele quentinho gostoso, sabe? Aí tudo fica de outra cor, né? Que as mães consigam aprender a buscar, olhar, né? Onde está isso no seu dia a dia? É no dia a dia, tá, gente? Não espera fim de semana, não espera férias de dezembro, não espera passar carnaval, porque a gente está sempre esperando. Não, agora eu vou respirar. Não, agora eu vou respirar. Só que não é assim. A gente precisa respirar todos os dias, tá? Queria agradecer mais uma vez, de verdade. Muito bom estar aqui. Eu tô com uma mentoria, na verdade, estou com 4 vagas ainda na mentoria do grito. Eu fiquei. Uau! Conta o que é isso? É pra gente gritar? Então, é pra gente Pra acolher extravasar? e ver da onde vem esse grito e ficar em paz com ele, na verdade, né? Se a gente dá vazão pro grito num lugar saudável, ele não precisa sair machucando, atropelando, né? Onde ele não tem que estar, que é onde ele tem saído. Porque muitas vezes quando a gente grita é porque a gente foi muito calada. Eu falo por mim, né? No meu processo foi esse. Não podia chorar, não podia gritar, não podia nada, porque senão ainda apanhava, né? Então, a gente tem que ver de onde está vindo esse grito. Não está sendo visto em casa, né? Ou está recebendo muito grito ali do marido, às vezes, né? Relacionamentos abusivos levam a esse tipo de questão. Então, quando isso acontece, a gente também precisa olhar e colocar nosso limite ali, para que isso deixe de acontecer e você não vai mais precisar passar esse grito adiante. Então, vão ser vivências, né? O pessoal já me escreveu perguntando, vai ter PDF, vai ter não sei o que, vai ter não sei o que lá. Eu falei, gente, a ideia é, Cássia, exatamente isso. Sair do intelectual, do pensar, porque todo mundo já sabe o que fazer, como fazer, o que deve, o que não deve. Isso a consciência a gente já tem. Só que não consegue fazer. Então, esse não conseguir fazer está no coracional. Então, a gente vai fazer, são 6 vivências, a gente vai entrar num grupo pequeno, são 10, 12 pessoas, a gente vai ter 2 horas por sábado, durante 6 semanas, para trabalhar nesse grito, né? Isso não quer dizer que você nunca mais vai gritar na vida, tá? Mas que você vai conseguir sair desse ciclo de gritar, se sentir culpada, volta, não vou mais fazer, na hora que você está lá de novo. Né? A gente vai sair desse lugar, mas vai ser algo assim, movido por dentro mesmo. Emoção, coração, sentir. Que Essa é a legal. proposta, né? Tá no seu perfil, Equilíbrio Ponto Materno. Isso, tá Essas lá no informações link. estão lá. Estão Bom, lá, fiquei sim. curiosa. Depois eu vou entrar lá. Depois eu vou conversar com Então, você sobre ele também. Achei o máximo, porque você sabe que eu tenho dificuldade até de falar alto. Eu tenho olha. dificuldade, eu não consigo falar alto. Se eu tiver que chamar uma pessoa que está na esquina, esquece. A pessoa nunca vai me Oh, ouvir. Não sai. Não sai a voz. que Então é muito interessante. interessante. É muito interessante. Gostei Eu tenho bastante. trabalhado muito disso, eu trabalhei muito disso na PNL, né, que tem bastante ferramentas aí legais, que na PNL dá para você virar chaves rápido, né, você acessa e vira, é impressionante, algumas coisas acontecem que você fala, nossa, mas eu comecei a fazer aulas de canto, me Ah, dei de presente, falei, eu vou fazer que porque eu vou show, trabalhar a minha voz, que show. né, para poder canalizar a energia para outro lugar, e tem sido muito interessante os resultados, né? Eu falei, ela também fala que eu tenho dificuldade em falar, né, mais alto. Fala, olha, o grito sai, né? Aqui, ó. Quem é que está falando aqui na Inovar? É a Dia ou a Pan? Eu acho que é a Dia, que a Dia tem 2 filhos, tem 3 filhos, 2 gêmeos, que são mais ou menos da idade da Mariana, acho que deve ter 5 anos, né, Dia? Coloca aí, que ela está falando que a dificuldade dela é falar baixo. Não, mas eu não estou falando dentro de casa, tá, Dia? Eu estou falando fora de casa. Dentro de casa a gente consegue falar alto, sim, opa, se não. Mas é isso. Muito bom. E assim, foi um prazer falar com você também. Ah, é Dia. Aí tá vendo? É a Dia que tá falando. Elas Legal. são 2 queridas, elas são sócias aqui na Inovar e elas participam do nosso curso para gestantes, que é um projeto que, olha lá, quase 5 anos, os gêmeos. Eu sei Oh, porque eles eram bem catatalzinho quando ela começou a participar dos cursos para gestantes, que ainda tem, legal. só que agora a gente tem um outro canal que se chama Gestantes Somos Mães, porque agora eu consigo falar de primeira infância, né? Nós somos mães e continuar falando de outros temas que eu considero importante, como parto e amamentação em outro canal.
Quero te convidar também para conhecer o nosso site. Ele está saindo do forno esses dias, está Olha, sendo todo repaginado. Te convidar, se quiser, para escrever lá também. E convidar as pessoas que estão aqui para seguir Equilíbrio Ponto Materno, para seguir assim esse acolhimento da Vivian, que é muito gostoso, que é muito fluido que bom. e muito verdadeiro. Obrigada. E Eu eu que quero. agradeço. Vou entrar lá depois para saber desse negócio aí do grito. Eu tô com o site saindo do forno também, acho que ele sai o mês que vem, tá? www.vivianferraroni.com. Ele tá para sair desde setembro, mas acho que agora em março, depois do carnaval, ele sai. É que o meu tava com uma carinha meio antiga, sabe? Eu dei uma repaginada, tá saindo. Ele já tá meio mudadinho, mas tem alguns detalhes que precisam ser acertados ainda. Legal, vou entrar lá É, também. É Somos vai Mães e lá. você? É isso? Seu O site? site é somosmães.org.br. Tá, vou entrar já. Somosmães.org.br. Que legal. A história do Somos Mães e Você é porque a gente tem um trabalho nas empresas. Ah lá, já vou lá seguir. Acho que já vai lá seguir você. A gente tem um trabalho que é feito nas empresas, mas é um IG que eu ainda não consegui trabalhar. E a Tá. gente tem um outro IG que é Somos Mães nas Empresas. Por isso Olha, que esse aqui é Somos Mães e e Você. você? Que É muito legal. assunto. Uh, Isso aqui, assim, eu precisava ter uns clones aí por aí para a gente dar conta de né? tudo. Umas 3 secretárias em casa, a gente dá conta do que é fazer, né? Eu falei isso Não, outro dia aqui. na verdade tinha que ter outro igual a mim, né? Porque a gente acha que só a gente consegue fazer as coisas, também tem isso, né? Ah, eu não A tô pronta gente, para delegar, Cássia. Eu tô pronta, é, juro. você tá pronta? Tô pronta. Tô Eu pronta. chego lá. Eu chego Ó, lá. Rockwater, um floralzinho que ajuda, Opa, tá? E o ó, Pine para culpa, tá, mães? Ó, Pine Pine. para culpa. Pode colocar um Rescue e Pine. um Pine. Isso. O Pine é Pine, certo? Isso. Bem, É isso aí. super. Bom, gente, tem muita dica também de floral lá no site não, no IG da Equilíbrio Ponto Materno. E é isso. Super Muito bom. obrigada, estou muito Eu que feliz. agradeço, de verdade. Muito bom. Gente, até a próxima, viu? Ótima Até. noite para vocês aí. Tchau, tchau. Tchau, Muito tchau. obrigada. Obrigada a você.